Gideão, Jeremias, Moisés, eu, você. Sabe o que temos em comum? Desculpas. Estamos sempre inventando desculpas. Nós estamos sempre naquele processo de Deus, mas é que eu não tenho tempo, preciso trabalhar, quando eu chegar eu faço, depois eu faço. E eu não estou falando isso só na parte espiritual, não. É muito importante? Sim, é extremamente necessário. Mas eu falo isso no nosso contexto do dia a dia. Quantas e quantas vezes nós perdemos o tempo em estar 1 a 2 horas em redes sociais, mas não tiramos 5 minutos para rever um projeto nosso, sabe? Para ler a Bíblia. E sempre que deixamos de focar no que é importante, a gente acaba abrindo brechas para situações que muitas das vezes, em vez de nos ajudar a crescer, nos faz afundar cada vez mais. E quando é um afundar, as raízes se afundar, sabe? Tem umas raízes profundas, até vai, né? A raiz tem que estar bem profunda, bem fixada, para que possamos dar bons frutos. Mas a maioria das vezes não é assim. O afundar, muitas das vezes, é em coisas completamente desnecessárias. Então, eu acredito que esse vídeo, ele é para você. Moisés disse a Deus, eu não sei falar. Eu já ouvi uma explicação sobre o Moisés, eu não sei falar, como se Moisés fosse gago. Mas a Bíblia não relata isso, né? Que Moisés era gago. Já ouvi também que Moisés tinha uma forma diferente de falar, ele tinha palavras pesadas. Mas a Bíblia também fala que Moisés era uma pessoa que sabia se desenvolver, se desenrolar, como a gente fala hoje em dia, muito bem. Porque Moisés, ele foi educado na casa de Faraó. Então, por que Moisés chegou a essa conclusão de eu não sei falar? Né? A ponto de Deus dizer a ele, quem foi que fez a boca? Mas Deus também tinha um carinho. Deus não alimentou o ego dele do tipo, você não sabe falar, peraí. Não. Deus foi e disse a ele, quem foi que fez a boca? Como assim, né? E Deus, mesmo assim, manda o irmão dele, Arão, para ajudar ele. E esse texto, ele mostra, que eu vou deixar os textos na descrição do vídeo, esse texto, ele mostra que Deus não ia alimentar ego de ninguém. Deus não ia dizer, coitadinho, não consegue, não, peraí que eu faço por você. Não. Então, mas Deus também não dizia, vai, ou o chicote come. Deus também não dizia isso. E o que eu mais gosto, sabe o que é? Eu gosto do cuidado de Deus. Deus não simplesmente dizia a eles o que eles tinham que fazer. Como a desculpa deles, Deus não levava em conta. Deus dizia, olha, eu que fiz a boca. Vai, faz isso. Entendeu? Segue. Você vai conseguir, você consegue. E com Jeremias, não foi diferente. Jeremias não foi diferente. Jeremias falou para Deus, Deus, eu ainda sou uma criança. Mas esse texto, Jeremias não era uma criança. Jeremias era um homem. Jeremias ele tinha uma idade entre 17 a 20 anos. Fui dar uma conferida num texto, mas Jeremias tinha entre 17 a 20 anos. Então Jeremias não era uma criança. O problema de Jeremias era a timidez. O problema de Moisés era a insegurança, porque ele foi criado com Faraó, mas ele passou 40 anos. Digamos que Moisés estava enferrujado, né? Ele passou 40 anos cuidando das ovelhas, então ele perdeu aquele contato, e sem contar que ele também tinha um pouco de medo de Faraó. Aqui é mais um resumo da parte histórica também, que aí a gente tem que ler o texto completo. Esse texto, por que eu estou trazendo esse texto? Porque muitas das vezes a gente não está diferente, a gente está inventando desculpa, achando que Deus tem que entender, Deus tem que fazer. Gideão disse a Deus, olha, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. Aí já pensou se Deus diz assim, tá bom, já que você é pobrinho, peraí, então não precisa fazer nada não.
Mas Gideão não era o mais pobre, né? Se você ler o resto do texto, Gideão não era pobre. O pai de Gideão, ele tinha empregados, ele tinha posses, o pai de Gideão. Então, Gideão não era. Gideão só tinha medo dos inimigos. Então, era esse medo que nós temos hoje, é essa timidez que nós temos hoje, que nos deixa cada dia mais longe do propósito de Deus, longe da... Para esse texto não ficar muito no mundo totalmente só cristão, eu vou trazer para nossa vida prática. Todas as vezes que a gente tem medo de fazer um projeto nosso, a gente tarda um pouco mais de conseguir e chegarmos aonde pensamos, né? Eu fiquei assim por muitos e muitos anos. Eu sempre inventava desculpa. E recentemente eu tive que orar para 50 pessoas. E quando a mulher falou assim, Edjane, você ora? Eu tinha muita vergonha de orar. Eu gravava vídeo, mas assim, orar para 50 pessoas. Eu cheguei a um ponto de dizer assim, para ela, o meu microfone estava desligado, e eu falei assim, eu não consigo. Aí ela fez, pode orar, Edjane. E eu pensei, eu vou ter que destravar. Porque eu sempre dizia assim, Senhor, me ajuda a me livrar das desculpas. Um dia antes, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, hoje é dia 30/7. Ontem, dia 29, eu tava deitada, entre dormir e orar? Eu tava nesse conflito. E na altura, eu recebi um versículo que era Isaías 41, versículo 20. Depois eu confiro o texto para ver se realmente é esse e deixo aqui. Mas eu acho que é esse. Que ele diz assim: para que todos vejam e saibam e juntamente compreendam e entendam que a mão do Senhor fez todas essas coisas. Eu recebi esse versículo. E eu pensei, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou participar de um devocional sábado agora, dia 1º de agosto? Será que eu vou ter que falar esse versículo? E eu sempre orava para Deus, Senhor, me ajuda, se eu tiver que orar, me ajuda a orar, o que eu tiver que fazer, me ajuda a fazer. E detalhe, nunca nem passou pela minha cabeça que era eu que ia fazer a oração final desse devocional. De hoje, no dia 30. E aí eu acordei e comecei a montar um roteiro para um vídeo. E acredite ou não, eu fui direcionada. O tema do meu roteiro era exatamente esse. Chega de desculpas. E eu pensei, acho que esse texto falou comigo. Então eu continuei estudando em cima desse roteiro. E eu montei todo o meu roteiro. Quando chegou a hora de participar da live, geralmente é 5h50 no Brasil. Aqui em Portugal é 9h50. E eu sempre entro no horário. Mas hoje eu não entrei no horário. Era 9h57. Quando eu estudando o meu roteiro, fazendo o meu roteiro, quando eu olhei, eu digo, eita, começou o devocional. E eu entrei. E fiquei. Então, a menina falou pra mim, a irmã falou pra mim, me mandou uma mensagem. Mas eu não vi a mensagem. Eu entrei direto no devocional. Porque eu não fico olhando as redes sociais assim, o WhatsApp. Chegou, eu entrei. E no final ela falou, Jane, você ora? Aí eu fazia assim. Não. Eu tava com muita vergonha. Nós estávamos em 50 pessoas. Eu falei, não. E ela falou, irmã, pode orar. E eu comecei a orar. Eu comecei a oração trêmula. E quando eu comecei, eu vi que eu já senti que eu não estava mais trêmula. Que eu já estava engajando na oração. E automaticamente saiu Isaías 41, versículo 20. Para que todos vejam e saibam e compreendam que a mão do Senhor fez todas essas coisas. Na hora, o meu coração se encheu de alegria. Porque não era eu. Assim, não sei, eu orei. Eu orei e o meu coração se encheu de alegria. E eu entendi, falei, Senhor, esse é o vídeo que eu vou fazer hoje, que é exatamente esse aqui. Então, assim, muitas das vezes a gente não consegue orar porque nós mesmos julgando a oração.
temos o hábito de julgar a oração de outras pessoas. A gente fala, mas fulano ora mais bonito. Sei não, essa oração é melhor. Então, você não ora. Você quer copiar a oração de alguém. Mas quando você se prontifica, talvez se ela falasse pra mim um dia antes, se ela tivesse me avisado ontem, Edjane, você vai orar? Provavelmente, eu nem ia participar do devocional. Eu não ia. Mas ela me avisou em cima da hora e me mandou uma mensagem, mas eu não vi. E hoje eu glorifico o nome de Deus. Agora eu glorifico o nome de Deus por não ver a mensagem, porque senão eu teria saído. De tão medrosa que eu sou pra orar cara a cara, assim, com pessoas. E eu falei assim, Deus, é esse vídeo que eu tenho que postar. Porque muitas das vezes, tudo que fazemos é confiando na nossa força, né? A gente não ora com a expectativa que você está orando para Deus. Você está orando, mas você está pensando, o que é que fulano achou? Você quer que Deus, sabe, amacie o seu ego e diga assim, Deus, eu não consigo. Mas meia hora depois você está dizendo assim, Deus, me ajuda. Eu imagino a cena. Deus olhando para você, deitada, e você diz, Deus, me ajuda. Aí Deus diz assim, mas eu vou ajudar como? Cobrindo ela? Peraí que eu vou pegar o lençol, vou cobrir você. Porque a ajuda é exatamente isso. É você tá fazendo algo, aí vem uma pessoa e te ajuda. Certo? Então a gente fala muito, Deus, me ajuda. Mas você tá fazendo o quê? Para que Deus te ajude nessa área. E quando eu recebi a mensagem ontem, o Isaías 41, versículo 20, eu não entendi. Eu pensei, será que eu que vou orar num devocional, que vamos ter dia primeiro? Eu pensei muito lá. E eu falei, Senhor, se for, não me deixa fugir. Só que foi no dia seguinte. Entendeu? No caso, foi hoje, eu tive que orar. E na hora eu citei esse versículo e eu disse a Deus, Senhor, eu entendi. Esse versículo era para agora. E não tô falando isso para alimentar o meu ego. Ela é a escolhida de Deus. Não. Eu tô deixando claro que assim como Moisés, assim como Gideão, assim como Jeremias, sabe? A desculpa deles não acrescentou em nada. Deus não deu importância. Entendeu? E o de Jeremias eu acho muito engraçado, porque Deus faz uma afirmação a Jeremias. Deus diz a Jeremias quem Jeremias é. Né? E eu vou até ler essa passagem de Jeremias 1, o versículo é o 4 e o 5. Jeremias, ele diz, assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor, Senhor Jeová, eis que sou uma criança. E Deus disse para ele, não diga que você é uma criança. O que eu mandar tu fazer, tu vai fazer. O que eu mandar tu dizer, tu vai dizer. Então, esse texto ele me chama muita atenção, porque Deus, ele diz a Jeremias quem Jeremias é. E Jeremias vai para Deus e diz, eu não. Olha, Deus, sou uma criança. E numa parte histórica que eu fui ver, que também deixei no contexto, vou deixar na descrição do vídeo, 17 aos 20 anos não é mais uma criança. Pra gente hoje, 17 e os 20 anos não é uma criança. Então Jeremias não era uma criança. Jeremias só tava querendo fazer igual eu, igual você. É igualzinho a você. Você que está assistindo esse vídeo, provavelmente, você tem o seu pecadinho de estimação, sua desculpinha de estimação. Mas a minha oração hoje para você é que você abra mão da sua desculpa, sabe? Que você comece a fazer aquilo que você... eu não falo só no mundo cristão, eu falo na vida. Quando você clama a Deus por ajuda, o que é que você está fazendo? Você já se fez essa pergunta? Deus me ajuda, mas me ajuda aonde exatamente? Se pergunta aonde que você está querendo a ajuda de Deus. E isso é muito importante. Porque às vezes a gente quer estar em ambientes que Deus nem preparou para nós. E muitas das vezes nem nós mesmo está querendo estar ali. Mas você tá porque você diz, eu não consigo dar mais um passo. Eu tenho que estar aqui porque foi até onde conseguiram me empurrar, então eu estou aqui. Se alguém chegar para você e dizer assim, por que você está aí? Porque sim. Né? Então, isso é muito importante.
o que nós temos que fazer, quando a gente coloca diante de Deus, nós não vamos fazer com a força do nosso braço, né? Porque Gideão, ele falou para Deus também que ele era o mais fraquinho, né? E ele fala até para Deus, já tem um vídeo aqui falando também de Gideão. Gideão diz a Deus assim, olha, esses 300 aqui, manda mais, né? Deus manda mais, Deus, olha, nós estamos em pouco. Deus tira metade, entendeu? Porque Deus quer deixar claro, ô Gideão, não é esses homens aí não. Aí tem muitas pessoas medrosas, não é as pessoas. Gideão, você ainda não entendeu. A força, isso que vocês vão vencer, essa guerra que vocês estão indo, não é vocês que vão vencer. E Deus deixou claro para Gideão que não era a força de Gideão que Deus estava interessado, mas era a confiança que Gideão tinha que ter em Deus. Gideão, Moisés, Jeremias, eu, você. Que nós possamos... Eles entenderam, né? Moisés entendeu, Gideão entendeu, Jeremias, eles entenderam. E eu e você? Como é que nós estamos na vida? É um pé? É um passo para frente, 2 para trás, porque eu tô com medo? Eu confesso que eu tô com 38 anos, estou entrando nos 39. E muitas e muitas vezes eu não digo que eu não vou, sabe? Às vezes tem situações que eu vou, mas eu travo no meio. E eu sempre peço a Deus, Senhor, não me deixa travar. E eu pude sentir isso hoje na oração, quando eu tive que fazer a oração. E depois eu até falei para as meninas, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, porque é algo que eu costumava recuar, eu não de mim, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu consegui finalizar a oração. E o versículo, ele simplesmente fluiu. E eu entendi que aquele versículo pode ser dito em outras ocasiões. Óbvio que pode, que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Mas eu entendi que esse versículo foi para ali. Porque para quem me conhece, mas você faz vídeo. Sim, fazer um vídeo não ao vivo, né? Não é difícil, sim, mas eu faço. Mas em uma live para você orar, meu Deus. E para mim isso foi um passo, foi uma direção de Deus. E algo que temos a mania é esperar a validação do outro. Vocês perceberam que Deus não alimentou o ego de ninguém aqui, né? E muitas das vezes nós estamos muito focados. Eu vou fazer, fulano vai elogiar. E muitas das vezes fulano não vai elogiar. Porque você não precisa da validação de outra pessoa. Cara, Deus já validou. Deus já te escolheu. Você viu o que ele disse a Jeremias? E hoje ele fala para você. Sabe, em Jeremias 1, ele diz, antes que fosse formado, eu te conheci. Salmo 139, Davi diz a profundidade que Deus conhece cada um de nós. Então, vamos parar de querer a validação do outro e saber que Deus já nos escolheu e a nossa validação vem de Deus, que nós possamos entender. Eu vou começar a finalizar esse vídeo, e a minha pergunta hoje para você é: você quer começar quando estiver 100% pronta? Porque muitas das vezes nós queremos, quando eu estiver totalmente pronta, talvez eu seja essa pessoa chata que vou te dizer isso, não vai acontecer. Porque 100% pronta de você com você mesmo depende apenas de você, e eu acredito que isso não costuma acontecer. Mas que você possa ser tocada pelo Espírito Santo e que você possa fazer aquilo que tanto tempo você está adiando. E eu digo a você que não espere ficar 100% pronta, mas comece com o que você já tem. Qual o próximo passo que você tem que dar? Não espere, eu vou ficar pronta. Não. Não espere ficar totalmente pronta, mas dê esse passo que você tanto deseja, porque se você ficar esperando, adiando, não vai dar certo. Então, eu realmente espero que esse vídeo faça totalmente sentido para você, que ele venha acrescentar na sua vida e que você pense. Simplesmente pense, pare um pouquinho. Parou? Agora pense. As pessoas mais despreparadas, aquelas pessoas que dizem assim, eu sei, eu entendo, Deus, que não depende de mim, sabe?
que você vai ver aqui, essas pessoas, qual era a preparação que Gideão tinha? Ele estava malhando o trigo no lagar. A gente sabe que o lagar era para uva, não era algo mais. Mas ele estava. Então ele não estava pronto para. Imagina, a pessoa está lá malhando trigo no lagar. Aí Deus diz: olha, vai lá pegar aquelas pessoas, vai lá para aquela guerra, vai lutar aquelas batalhas. Não tinha nada a ver. Ele estava fugindo dos medianitas. Como que eles iam lutar? Entendeu? Ele não estava pronto. E assim, como eu e você, nós não estamos prontos, mas nós precisamos estar disponível. Ou simplesmente, se você diz assim, olha, esse projeto já está arquivado por muitos e muito tempo. Ou, eu não falo arquivado literalmente, mas já está projetado na sua mente. Dá um passo de fé, dá uma expectativa de vida, dá uma chance, pronto. Acho que essa é a palavra. Dá uma oportunidade para você. E eu creio fielmente que você vai conseguir. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo venha acrescentar. Pense nisso.